Assiste esse vídeo comigo aí, depois eu volto para comentar. Isso é uma invenção posterior. Não é a língua do Espírito Santo nem a dos anjos. Não é ficar dizendo qualquer coisa que não tem sentido algum para parecer que você é religioso. Isso é uma degeneração do texto bíblico. Dom das línguas na Bíblia é Pedro falando em aramaicos, a única língua que ele conhecia, né? Pedro falando em aramaico, para uma comunidade em Jerusalém cosmopolita, e as pessoas entendendo em siríaco, em grego e em latim. Algumas das línguas que certamente estariam presentes em Jerusalém, entre tantas outras, egípcio, qualquer outra língua. Então, isto é o dom das línguas. Eu falo em português e você que é alemão me entende como se eu estivesse falando em alemão. Isso é o dom das línguas. Agora dizer que se eu isso é dom das línguas, não. Isto é falta de proteína na gestação. Isto é delírio. Isso é completo delírio para eu enganar as pessoas. Dom das línguas do Novo Testamento é isto. Eu falo uma língua e todo mundo entende. Isso deriva do Pentecostes, porque a ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo. Temor de Deus, né? A ciência é um dos 7 dons do Espírito. Vamos lá, senhor Carnal. Leandro Carnal, alguém que eu tenho uma admiração verdadeira, autêntica, sem nenhum tipo de demagogia. Já lhe assisto há alguns anos e admiro muito dos seus pensamentos e filosofias humanas. Mas vamos tocar nesse assunto com um pouquinho assim de profundidade. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu começo esse vídeo lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 6 até o verso 16. Eu compreendo o fato de você, Leandro Carnal, não entender a Bíblia. Até porque o livro sagrado não é um livro que qualquer intelectual entenda. O próprio Jesus Cristo afirmou, e ele deu graças a Deus lá em Mateus 11, versículo 25, dizendo: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, é compreensível você não entender a Bíblia. Porém, carnal, você resolveu criar um curso e ganhar um cascalho às custas da palavra de Deus, né? Logo vocês que condenam tanto os falsos pastores, né, os falsos líderes religiosos que usam a Bíblia para enganar o povo, você resolveu ganhar um cascalhinho usando a palavra de Deus. É meio paradoxo, mas tudo bem. Canal, seguinte,
Quando você decide ler pensadores, se você decide ler Platão, Aristóteles, Sócrates, Freud, René Descartes, Maquiavel, enfim, se você resolver ler essa galera, você só precisa do seu intelecto, somente do seu intelecto. Isso você tem bastante. Mas quando você decide ler a Bíblia, é preciso invocar a presença gloriosa do Espírito Santo. E provavelmente você ainda não conhece, mesmo sendo um cara altamente intelectual. Carnal, o dom de línguas, ou de variedade de línguas, também é Pedro falar no seu idioma e outras pessoas de outras nacionalidades entenderem nos seus respectivos idiomas. Também é. Mas línguas estranhas é um mistério. É algo que não é fruto apenas da interpretação teológica, filosófica, humana. Línguas estranhas é um mistério de Deus. E aí, desculpa o trocadilho, né? Até porque é homônimo. O carnal não vai entender. O natural não entende, nem o carnal vai entender. Observa, em Atos capítulo 10, lá no versículo 46, mas depois eu aconselho você a ler todo o capítulo, mas no versículo 46, Pedro vai até a casa de Cornélio, ele é orientado à casa de Cornélio, e quando ele chega lá, primeiro ele conversa com Cornélio, e o Cornélio entende, a conversa rola normalmente, não precisou tradução, entendeu? Só que quando diz a Bíblia, no versículo 46, que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo se apoderou daquele ambiente e eles começaram a falar em outras línguas ou em línguas estranhas e a profetizar. Então, não é só falar no idioma. Em Atos 19, aí sim, Paulo, né, afirma que quando ele vai orar, ele chega numa cidade chamada Éfeso e ele ora e impondo-lhe as mãos, o povo começa a falar em línguas e a profetizar. Lê esses textos, tá? Atos 16, Atos 19, e aí você vai entender melhor sobre o que é línguas estranhas, dons de línguas estranhas. Mas é só pensar um pouquinho, você é um cara muito inteligente. Se línguas estranhas ou variedade de línguas fosse apenas uma questão de idioma, não seria uma questão espiritual. Seria uma coisa sobrenatural. É só o cara fazer um curso, estudar. Qual o sobrenatural que tem de você ser cheio do Espírito Santo e falar um outro idioma? Você não precisa do Espírito Santo para isso, para falar um outro idioma. Se línguas estranhas não fosse apenas uma questão de idioma, não haveria o capítulo 14 de 1 Coríntios, que é uma instrução sobre ordem de culto, sobre a ordem no culto, e ele vai dizendo sobre o comportamento, como é que tem que ser. Só que no versículo 2 do capítulo 14, diz que quem fala em línguas não fala a homens, mas fala somente a Deus. De ninguém é compreendido, porque fala em mistérios. Então quem fala em inglês eu posso até não entender, mas eu jogo no Google Tradutor aqui e entendo. É interessante que no versículo 4 desse mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. É o seu momento com Deus. É lógico, você vai refutar todos esses textos que eu dei. Eu não entrei profundamente nos textos. Eu estou deixando você ficar à vontade para estudar, até porque você decidiu falar sobre a Bíblia, né? Então você vai refutar todos os versículos. Isso é um direito seu de questionar, porque é uma questão interpretativa. Agora, quando você faz piada, quando você diz que aí você faz e que é falta de proteína na gestação, aí, carnal, você ofende milhares de pessoas espalhadas no mundo. No mundo. Eu não acredito que você viva numa redoma, numa bolha, de achar que o fenômeno que você chama de histeria
acontece apenas no Brasil e em alguns territórios de pessoas incultas, sem conhecimento. Línguas estranhas você vê na América, no Japão, na Austrália, na Europa. Línguas estranhas você vê no meio de pessoas simples, no meio de milionários. Você vê negros, você vê brancos, você vê índios que tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Então você ofende todas essas pessoas dizendo que essas pessoas estão com falta de proteína na gestação. E foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. Porque, de verdade, a gente vive um tempo hoje que a gente pede muito respeito, né? E você, né, que tem a sua preferência sexual, com certeza exige respeito das pessoas. E eu acho que, de verdade, você não deveria baixar o nível de fazer piada. Primeiro, com uma questão espiritual que você entende. Segundo, com pessoas que, quando receberam de Deus esse dom, foram renovadas, edificadas, tiveram suas vidas transformadas e não podem agora entrar em crise porque um pensador brasileiro que tem mídia coloca em xeque as suas experiências. Porque tu já pensou se eu resolver fazer piada sobre a sua escolha sexual? Posso te garantir, irmão, que você não conseguiria descer no nível de um gonçalense que sabe zoar com vontade. Porque se você faz piada com a galera que fala em línguas, eu posso fazer piada com a tua galera também. E vai pegar pesado. Você é um cara culto. E com certeza você sabe o que aconteceu com a casa de Voltaire, né? Que afirmava que a Bíblia em 100 anos seria esquecida e se tornaria peça de museu. E 100 anos depois, a casa dele se tornou a Sociedade Bíblica da Genebra. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então, campeão, segue aí tua jornada de ensinamento, né, de boas palestras que você ministra, mas não entra no caminho de zombar das coisas espirituais, não, porque com certeza você não vai suportar o nível da zombaria que pode vir sobre você, entendeu? Eu acho que você pode dar um curso de hidratação de queimado. Isso aí eu acho que você entende, né? Tu queima e aí hidrata o queima. Um abraço.